Afinal, o que é melhor, o Ramon ou o Spin? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Supremo Geek e galera, hoje eu estou trazendo pra vocês um vídeo pra decidir qual é o melhor sistema de poder em Jojo entre o Spin e o Ramon, baseando-se em algumas categorias que eu vou falar ao longo do vídeo. E no final eu vou dar o meu veredito. Bem, vou começar falando sobre o Ramon, o poder usado na parte 1, 2 e um pouquinho na parte 3 de Jojo. Bem, o Ramon foi criado nos primórdios da humanidade para se defender contra os Homens do Pilar e os vampiros. Mas apesar disso, em 39 a.C., a maioria deles foram mortos pelos Homens do Pilar. Porém, alguns conseguiram sobreviver, além de se espalharem por várias partes do mundo, construindo vários templos para auxiliar no treinamento da técnica. O Ramon é uma energia idêntica aos raios solares, só que criadas no corpo humano através da respiração, criando ondas de energia que se propaga pela corrente sanguínea no corpo e até objetos que entram em contato com o usuário. Apesar que qualquer pessoa possa usar o Ramon em pequenas quantidades, é dito pelo Will Antônio Zeppelin que só uma pessoa a cada 10.000 pode aprender o Ramon. Porém, pessoas que tiveram antepassados usuários de Ramon já nascem com uma pré-afinidade para usar a técnica. Para poder o usuário produzir uma certa quantidade razoável de energia do Ramon, é necessário que o usuário entre em um treino intensivo. O treino é focado em controlar o ritmo da respiração do usuário em uma sequência de exercícios físicos para aumentar o seu fôlego. É normal eles ficarem em situações de vida ou morte em treinos como aquele treino na parte 2, naquele pilar de óleo da Lissa Lissa, para conseguirem superar os seus limites. Sobre as utilidades de usar o Ramon, tem várias, como curar ferimentos graves em questão de segundos. O Ramon também pode diminuir o envelhecimento do seu usuário em relação às pessoas normais, desde que o usuário não pare de treinar o Ramon, fazendo ele parecer mais jovem do que ele realmente é. Em questão de combate, o Ramon pode ser imbuído em quase qualquer coisa, eu acho, desde os chutes e socos do usuário até uma mísera garrafa de Coca-Cola. Enfim, tudo isso vai depender da criatividade do usuário, pois existem inúmeras outras formas de usar o Ramon além dessas que eu já citei. E uma dessas formas é um usuário muito bem treinado poder prever até mesmo o futuro usando o Ramon. Os principais usuários dessa técnica ao longo da série foram Jonathan, Joseph, César, Will Antônio Zeppelin, Dyer, Stretsu, Lissa Lissa, Cars, Tom Petty, Mario Zeppelin, Logs e o Messina. E aqui vai uma informação extra: o usuário de Ramon mais poderoso que já apareceu em toda a série é definitivamente o Cars, pois o Ramon do Cars é um Ramon centenas de vezes mais forte do que o Ramon de um humano. Para vocês terem uma noção do poder do Ramon do Cars, basta só um golpe dele usando o Ramon para fazer a carne do seu oponente derreter ao mesmo tempo que ela evapora. Em outras palavras, é como se você fosse queimado pelo próprio sol. Bem, agora eu vou falar sobre o Spin, o poder usado na parte 7, 8 e talvez na parte 9 de Jojo. Bem, sobre o Spin, não se sabe onde ele foi criado, mas na Idade Média ele foi ensinado a poucas pessoas, sendo uma especialidade no reino de Nápoles. Nos tempos atuais, os usuários são todos napolitanos ou foram ensinados por um napolitano. Mas é claro que o Josuke pode muito bem quebrar essa regra, caso ele ensine o Spin para outra pessoa. Isso é claro caso se o Josuke tenha aprendido mais sobre o Spin no salto temporal entre a parte 8 e a parte 9 de Jojo. Bem, voltando a falar sobre o Spin é definido como um estado de rotação que chega perto da perfeição, sendo essa perfeição o retângulo dourado, mais especificamente a espiral dourada, que é derivada de um conceito matemático real sobre uma espiral infinita. Aparentemente, qualquer um pode aprender o Spin e usar os seus conceitos básicos. Até aí tudo bem, isso é relativamente fácil. A dificuldade é o usuário se tornar um mestre de Spin. O Spin deve ser gerado em um objeto, e então esse objeto deve entrar em contato com outra superfície para refletir o seu efeito. Então, um mestre especialista no Spin deve ser capaz de mirar e atirar o objeto. O usuário também deve ter um vasto conhecimento sobre o corpo humano para poder explorar exatamente os efeitos desejados. O Spin pode ser usado como uma arma, já que projéteis embutidos com ele podem simplesmente destruir rochas e terem a força de uma bala, ou então modificar as propriedades do corpo humano e de objetos para sua vantagem. Os objetos mais recomendáveis para ser usados como projéteis com Spin são as bolas de aço e as Wrecking Balls, sendo as bolas de aço focadas em afetar o corpo humano, já as Wrecking Balls são usadas como armas, possuindo satélites nelas que são capazes de acertar múltiplos alvos, e além de causar danos nas vítimas, as vítimas também perdem os sentidos do lado esquerdo do corpo por conta das ondas de choque. A forma mais poderosa do Spin é o Super Spin. Ela só pode ser utilizada quando o usuário monta num cavalo. Essa forma possui tanto poder que é capaz de atravessar dimensões, e quando isso acontece, a energia do Spin é tão forte que se manifesta na forma de um stand chamado
chamado Ball Breaker. Isso é claro se o usuário for um usuário normal de Spin, sem ter um stand. E o motivo por que eu acho isso é porque o Johnny nunca usou o Ball Breaker. Os stands também podem usar o poder do Spin para aumentar os seus poderes naturais. E tem dois bons exemplos disso na série, que é o Tusken 4 do Johnny Joestar e o Software Go Beyond do Josuke Higashikata. Bem, agora eu vou falar de todos os usuários de Spin que já apareceram na série, sendo eles o Johnny Joestar, o Josuke Higashikata, o Jairo Zeppelin, o Gregório Zeppelin, o Rei Mamezuko e por último o Eka Pipo e o seu cunhado. Bem, agora vamos começar as categorias. A primeira categoria é aprendizado, onde definitivamente o Spin ganha, ou seja, 1 ponto já pro Spin, pois qualquer um pode aprender a usar o Spin, já o Ramon é uma pessoa a cada 10 mil, como eu já citei antes. A segunda categoria é aprimoramento, ou seja, após os usuários aprenderem o Ramon e o Spin, e nesse caso o Ramon ganha, porque só é preciso fazer um treinamento intensivo de foco de respiração, enquanto que com o Spin você precisa ter mira, visão e conhecimentos avançados de anatomia para ser usado com eficiência. Então, por enquanto, o Ramon e o Spin estão empatados. E agora vamos para a terceira categoria, versatilidade. E nessa questão o Ramon ganha mais 1 ponto, ficando 2 a 1, já que os usuários de Ramon podem fazer quase qualquer coisa virar uma arma, apesar do Spin também conseguir transformar vários objetos em armas também. Na quarta categoria, alcance de ataque, o Spin ganha, por conta que o alcance dele de ataque é muito maior do que o do Ramon, além de não ter a limitação de entrar em contato direto com o alvo, assim fazendo o Ramon e o Spin ficarem empatados de novo. Bem, agora vamos para a quinta categoria, poder destrutivo, e nesse caso o Spin ganha muito facilmente, já que o Ramon é mais voltado para o combate contra mortos-vivos, enquanto o Spin é mais usado em tempos de guerra, sendo excepcional em eliminar inimigos com facilidade. Na sexta categoria, poder de cura, o Ramon ganha, muito fácil, porque além de retardar o envelhecimento do usuário, ele ainda cura os ferimentos do usuário em questão de segundos, enquanto o Spin não chega tão longe assim. E agora vamos para a última categoria, potencial máximo, e nesse caso o Spin ganha do Ramon de lavada, porque ele tem um poder capaz de atravessar dimensões, enquanto o potencial máximo do Ramon é só atirar um raio de energia ultra poderoso. Mas enfim, foi uma disputa acirrada, mas quem é o melhor no final das contas é o Spin, não tem como, sendo ele melhor em ataque direto e a longa distância. Mas mesmo assim o Ramon continua funcionando como uma ótima habilidade de suporte. Enfim galera, essa é a minha opinião. E aí, concorda, discorda? Escreve aqui nos comentários, também dá o like e se inscreve no canal, além de compartilhar com os amigos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e fui!